Os rios do interior guardam segredos que poucos ousam contar. Quem passa por eles à noite jura ouvir um canto grave e distante, misturado ao som da água correndo. Alguns dizem que é só vento e correnteza, outros juram que é algo vivo. Nas margens, peixes saltam sem motivo, barcos balançam sozinhos e o ar parece pesar. É o caboclo d'água, um guardião das águas, mas também um predador ardiloso. Ele protege os rios e pune quem os desrespeita. Quem pesca demais, derruba árvores na margem ou polui o leito. Quem o vê pela primeira vez sente medo, mas também fascínio. Um homem grande, de cabelos longos e verdes, com olhos que refletem a própria correnteza, que se move como se fosse água viva. Hoje, você vai ouvir relatos, histórias e mistérios de um ser que já atravessou gerações e continua escondido nas sombras do rio, esperando. O caboclo d'água é uma das figuras mais antigas do folclore brasileiro, com raízes que se entrelaçam entre as culturas indígenas e africanas trazidas pelos colonizadores. Entre os povos indígenas, existiam espíritos ligados às águas, protetores de rios, lagoas e cachoeiras, que puniam os que desrespeitavam a natureza. Os africanos também contaram histórias de entidades ligadas a rios, como mulheres e homens que guardavam segredos das águas, punindo quem tentasse explorá-las sem cuidado. Com o tempo, essas narrativas se fundiram, dando origem a um ser híbrido, que hoje conhecemos como caboclo d'água. Ele é descrito como um homem de grande porte, cabelos longos e verdes que lembram algas, e pele que reflete tons da própria água. Seus olhos, profundos e claros, parecem carregar a força do rio. É rápido, silencioso e ardiloso. Aparece e desaparece sem aviso, movendo-se como se fosse parte da correnteza. Ele vigia cada trecho de rio, cada lagoa, cada beira de água, atento a quem se aproxima com intenções erradas. Historicamente, o caboclo d'água cumpria um papel pedagógico e social. Em comunidades ribeirinhas, sua lenda servia para ensinar respeito aos rios. Crianças eram avisadas para não nadar sozinhas. Pescadores aprendiam a não pegar mais do que podiam consumir, e adultos eram lembrados de que a água não podia ser poluída ou maltratada. O medo dele era um mecanismo de proteção ambiental, uma forma que os antigos encontraram de preservar os recursos hídricos, transmitindo conhecimento de geração em geração através de histórias. Com o tempo, a figura do caboclo d'água ganhou elementos mais sombrios. Muitos relatos falam de pessoas que se aproximaram da água à noite e nunca mais foram vistas, ou que desapareceram temporariamente, retornando mudadas, amedrontadas e com respeito renovado pelo rio. Alguns afirmam ter visto o reflexo dele na água, só para perceber que ninguém mais estava por perto. Outros contam que ele é capaz de arrastar vítimas para o fundo, às vezes como castigo, às vezes como um aviso. Hoje, o caboclo d'água continua sendo um símbolo de mistério, medo e respeito. Ele é a lembrança viva de que a natureza tem olhos, ouvidos e memória. Para aqueles que habitam perto dos rios, a simples menção de seu nome é suficiente para que o silêncio se faça e a água pareça se mover de forma diferente. Ele não é apenas uma história, é uma advertência, um guardião que atravessa o tempo, lembrando a todos que a água não é só para beber ou navegar, é para respeitar. Dizem que foi numa vila ribeirinha do interior do Maranhão há cerca de 40 anos. Um grupo de rapazes decidiu atravessar o rio à noite para caçar tartarugas e bagres. Riam, bêbados e confiantes, ignorando os avisos dos mais velhos sobre o caboclo d'água. A lua refletia na água calma, mas havia algo errado. Os peixes saltavam em círculos e os galhos próximos tremiam sem vento.
Quando começaram a remar, sentiram o peso da correnteza aumentar de forma estranha, como se o rio tivesse vida própria. Um deles gritou ao ver uma figura parada na margem. Um homem alto, com cabelos verdes que se misturavam à vegetação e olhos claros que refletiam a lua. Ele estava imóvel, apenas observando, e ainda assim parecia se mover com a água. O medo se espalhou. Alguns tentaram remar de volta, mas era como se o rio tivesse fechado o caminho. Um dos rapazes tentou falar com ele, rindo nervosamente, mas a voz falhou. De repente ouviram um som profundo e arrastado, como o rugido de algo que vem do fundo do rio. A água começou a se agitar em volta do barco e sombras se projetaram, tomando formas humanas. Um dos rapazes sentiu mãos frias segurando suas pernas, tentando puxá-lo para baixo. Gritou e o barulho ecoou pela mata, mas ninguém apareceu. Quando a lua se escondeu atrás das nuvens, a figura se aproximou do barco. Não havia raiva, mas sim julgamento. A sensação de que eles tinham ultrapassado limites sagrados. O mais velho, tremendo, tentou se levantar para remar, mas caiu desmaiado. Os outros só ouviram o som da correnteza, misturado com o perfume de água doce e algas. Na manhã seguinte, o barco foi encontrado encalhado, vazio, sem sinais de luta. As redes estavam intactas, mas todos os peixes haviam desaparecido. Moradores que presenciaram o ocorrido disseram que, desde aquela noite, o rio parecia diferente, mais silencioso, mais pesado, como se estivesse sempre observando. Crianças que se aproximavam das margens sozinhas voltavam amedrontadas, dizendo que um homem de olhos claros as seguia, sem mover um músculo. E os que tentaram desafiar o rio mais uma vez relatavam arrepios, perfumes estranhos e a sensação de serem puxados para o fundo por algo invisível. O caboclo d'água não precisa atacar com violência física para deixar sua marca. Ele ensina respeito através do medo, da ausência e da observação. Aqueles que cruzam seu caminho não esquecem. Alguns retornam mudados, mais silenciosos, com a certeza de que a água é sagrada. Outros simplesmente desaparecem. E mesmo hoje, quem mora perto dos rios antigos sabe, quando o vento sopra do norte e a água reflete a lua de forma diferente, é ele que passa, invisível e eterno, guardando suas águas e lembrando que ninguém deve subestimá-las. O caboclo d'água não é apenas uma lenda para assustar. Ele é um guardião, uma advertência viva de que os rios, lagos e lagoas têm memória e olhos atentos. Cada pedra movida, cada peixe retirado além do necessário, cada árvore derrubada na margem, tudo isso fica registrado, invisível, mas presente. Quem se aproxima de suas águas sem respeito, sente algo diferente. O peso da observação, o cheiro úmido e intenso da mata, o sussurro profundo que parece vir de dentro da correnteza. É como se o rio respirasse e falasse ao mesmo tempo, lembrando que o homem não é dono da água, apenas visitante. Muitos desaparecimentos e sustos contados pelos antigos não têm explicação lógica, mas todos compartilham a mesma sensação. O encontro com o caboclo d'água deixa marcas na alma, mesmo que o corpo volte intacto. Ele não precisa gritar, atacar ou machucar. Basta ser visto, sentido, lembrado. E quando o perfume de algas e água doce invade a margem, ou quando a lua se reflete de maneira estranha no rio, os moradores sabem, o caboclo está passando. Ele observa, julga, ensina e pune. Não por maldade, mas por necessidade. Então, se algum dia você andar sozinho à beira de um rio antigo, feche os olhos e escute. Talvez a correnteza traga apenas o som da água, ou talvez traga algo muito mais antigo, silencioso e profundo. Um guardião que existe para que jamais nos esqueçamos. A água não pertence ao homem. Ela é soberana.